pouco, nós já temos sentido a presença do Senhor, que você se liberte de tudo aquilo que trouxe inquietação, que trouxe preocupação. Nós estamos na casa do nosso Pai e aqui nós temos liberdade para agradecer o nome do Senhor. Eu não sei você, mas desde o momento que eu entrei aqui, eu já tenho sentido a presença do Senhor. Que você não perca a oportunidade de sentir, não é porque o irmão Jonas está ministrando, não, é porque o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Eu creio que Ele irá falar coisas extraordinárias, como Ele já tem falado a cada dia. Que você não se prive nesta noite, mas que você possa abrir a sua boca e dizer: Senhor, as inquietações, as preocupações não vão roubar a minha adoração. Porque nesta noite eu cheguei nesse lugar, porque eu só quero a Ti e nada mais. E nós entendemos que quando nós temos a Jesus, quando nós temos Deus, quando nós temos o Espírito Santo, Ele é mais do que suficiente na nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença para engrandecer o Teu nome. Que privilégio, Senhor, que nós temos de estar aqui nesta noite. É com alegria, Senhor, com um coração jubiloso que eu estou nesta noite. E creio que assim também os Teus filhos estão, com alegria, Pai, porque eu tenho certeza que Tu tens reservado uma porção para trazer aos nossos corações, aqueles que nos ouvem, Senhor, pela internet, aqueles que estão aqui presentes, Senhor, todos que estão servindo, departamentos todos, Senhor, que sejam todos tocados pela uma mesma unção, pela mesma atmosfera e mover do Teu Espírito Santo. Os que estão de longe, os que estão de perto, experimentarão nesta noite o mesmo Espírito Santo que queima, que inflama, que arde, que fala aos nossos corações. Pai, eu Te peço que nada e ninguém venha impedir, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Que nada venha roubar, que nada venha minar a nossa adoração. Mas do contrário, Senhor, que possamos nos render por inteiro, adorar por inteiro, nos quebrantar por inteiro, tendo a certeza que Tu já tem falado ao nosso coração e muito mais Tu irás ainda falar neste lugar. Nós Te pedimos e por fé Te agradecemos todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. O louvor pode continuar. Você pode adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. E diga para o Senhor nesta noite: eu só quero a Tua presença. Eu só quero a Ti e nada mais. Porque nada substitui a Tua presença. Aleluia. 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 Coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isso, você pode cantar com convicção nesta noite. Não canta só com a tua boca, canta com a tua alma. Canta com o teu íntimo, com o que tu tem de melhor nesta noite. Entrega ao teu Pai, porque Ele está aqui para receber a tua adoração. Não olha para quem está à esquerda, para quem está à direita, à tua frente, à retaguarda, à vanguarda, mas se conecta com o céu nesta noite. Aleluia. Diga ao Senhor: só quero a Ti. Eu só quero a Ti, porque nada substitui a Tua presença, Senhor. Aleluia. Nesta noite o Senhor pode curar. Ele pode transformar nesta noite, libertar. Ele pode agir e fazer coisas extraordinárias, mediante a Tua adoração, o Teu quebrantamento, a minha adoração, o meu quebrantamento. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Pode se sentar. Louvor, muito obrigado. Minha salva de palmas não apenas para o louvor, mas todos que estão servindo hoje. Salva de palmas bem calorosa para essa equipe que é excelente, né? Nós fazemos parte, louva a Deus por fazer parte de um ministério excelente, né? Nós nos alegramos com isso e o Senhor é bom. Amém? Eu queria começar com uma pergunta. Perguntei para alguns ali nos bastidores. Eu queria perguntar aqui novamente, em público aqui.
Se eu sou novo convertido ainda, se é pecado dar uns cascudos no pastor da gente, é pecado? Ei, brincadeira, irmão. O pastor é uma bênção, amém? Ele nos ligou ontem, pastor, nós estamos para servir, mas de fato o coração da gente fica, né? A gente sabe que era a irmã Mona que iria ministrar, depois o pastor havia falado com o Wilson também, ele esteve um pouco enfermo, e aí parece que essas coisas só sobram por mais bonito, já prestaram atenção? Só sobra por mais bonito, mas é isso mesmo, não posso, tem culpa não, Jesus me fez assim, amém? Irmãos, falando nesta noite, falando sério agora, eu gosto de brincar, é bom a gente descontrair um pouco, nós somos felizes, amém? Nós somos felizes, não há na galáxia ninguém mais feliz do que nós, ninguém, não é no mundo não, no universo, não existe ninguém mais feliz do que nós, amém? E nós estamos felizes, e estamos aqui, eu quero dizer para você, se você veio nesta noite, ouvir o irmão Jonas, mas se você veio ouvir o Espírito Santo, ele já tem falado nesta noite, ele já tem falado aos nossos corações, nós somos apenas instrumentos, né, estamos aí para fazer aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, amém? Eu queria pedir à mídia para começar a colocar nessa imagem, daqui a pouco a gente lê o tema, tá bom? A primeira imagem que eu pedi para colocar, por favor, se tiver aí no jeito. Nós estamos falando de um tema, pode deixar por enquanto, viu? Nós estamos falando de um tema rendido, né? Nós já temos ouvido algumas ministrações. É um tema que não é tão trabalhado, digamos assim. A gente fala outros temas, adoração. A gente fala de rendição, mas muitas vezes não tão voltada à ministração. Pelo menos no tempo que eu estou aqui, eu observei assim. A gente fala da rendição, mas ministrar sobre rendição, às vezes, dá uma pincelada, alguma coisa, mas a gente não fala tanto como rendição, né? Mas a rendição não é adoração, embora esteja ligada e pareça também. Essa imagem aqui, que eu pedi para a mídia projetar, é chamada de libelo. Libelo é um documento romano, né? Esse documento, ele era usado em especial pelos imperadores. Para quê? As pessoas só podiam se render ou adorar alguém se eles tivessem essa documentação. Por quê? Porque na época, isso foi com vários imperadores em Roma, eles se consideravam, como os irmãos sabem, eles se consideravam deuses, né? Por quê? Porque eles faziam parte de um império vasto, que digamos assim, que entre aspas, dominava toda a humanidade, né? Todo o continente onde os romanos chegavam, eles invadiam, matavam, saqueavam, haja vista a quantidade de judeus que foram mortos por conta disso. Só que eles tinham uma coisa, eles tinham uma ressalva. Qual era a ressalva? Quem queria se render a eles, reconhecendo que o imperador, geralmente era chamado de César, era o título máximo do imperador romano, chamado de César. Não é César Daiane não, viu? Ele está ali, mas não é César da irmã Daiane não. Pode ficar tranquilo. César da irmã Daiane é bênção. Amém? E então eles se tornavam imperadores, conquistavam, saqueavam, e eles davam uma condição para as pessoas, que não eram romanos, que não descendiam dos romanos. Eles diziam, se vocês quiserem adorar, vocês têm que se render. Como? Assinando uma documentação chamada de libelo. Eles precisavam reconhecer primeiro que César era o imperador máximo, estava acima de todos. César, eles se consideravam, os Césares, aliás, eles se consideravam deuses. E o que era que ele exigia? Você quer se render? Você quer adorar, se render livremente, andar livremente, adorar quem você quiser? O que era que a pessoa fazia? Acendia um incenso, colocava em um recipiente, né? Colocava aquele incenso, todo mundo aqui sabe o que é incenso, amém? Acendia aquele incenso, né? Aquela fumaça saía e a pessoa pronunciava 3 vezes, Ave César e Ave César. 3 vezes, Ave César e Ave César. Ele estava dizendo, eu me rendo à vontade de César. Eu me rendo e reconheço que o Deus maior, que o Deus supremo é César.
isso era feito na presença de testemunhas, geralmente algumas pessoas que faziam parte dos juízes daquela época, né? Tinha que ter uma testemunha, fazia parte do Senado, seja quem fosse, mas alguém que fosse ligado à política ou à justiça daquela época. Eles então faziam a documentação, essa documentação aqui, chamada de libelo, como eu falei, e entregava às pessoas. Pronto. A partir daquele momento que a pessoa recebia o libelo, ele estava dizendo: eu me rendo à vontade soberana de César. E o que eu acho interessante é que a história diz que muitos judeus, eles morreram porque rejeitaram receber esse libelo. Por quê? Porque eles entendiam que depois de se render a Deus, não havia mais volta. Eles sabiam que depois de se render a Deus, eles não, jamais eu irei trocar, né, o meu Deus eterno, imortal, incalculável, insondável, imensurável, por um Deus mortal. Né, um Deus que muitas vezes era assassinado até por seus próprios entes queridos, entre aspas, filhos, irmãos, irmãs, esposa, e aí por diante. E mediante a isso, eu pedi ao Espírito Santo um tema. Eu gosto sempre porque o tema dá mais uma ênfase àquele que a gente quer tratar, aquele que o Espírito Santo colocou em nosso coração. E o que eu acho interessante é que esse tema, ele parece algo paradoxo, né? Eu não sou voltado à psicologia, não. Nós temos uma psicóloga aí que sabe muito bem, é Mariana. Mas o paradoxo é algo que é meio fora, digamos assim, fora da lógica. É uma coisa sem lógica. E é justamente isso eu queria, sobre esse tema, né, que eu queria tratar nesta noite. Eu queria que você repetisse comigo também. Rendido não se rende. Rendido não se rende. Essa frase rendido não se rende, ela é um paradoxo, porque rendido não se rende. Acho que coisa doida, que coisa fora de lógica, né? Na ótica humana, mas aqui estava dizendo o quê? Que quem se rendeu a Deus não se rende a outra pessoa. Uma vez que eu rendi, pode trocar o documento, o libelo, pode arrancar a cabeça, pode matar, pode perseguir. Uma vez que eu me rendi a Cristo, eu não me rendo a mais ninguém. Rendido não se rende. Mas o que nós podemos observar é que muitas pessoas, infelizmente, eu não vou mentir, quem me conhece sabe, eu sou nada contra os coaches de plantão, mas eu particularmente não gosto. Não gosto. Sei que está gravando, mas eu não gosto. Por quê? Porque o coach, muitas vezes, não todos, mas eles fazem uma maquiagem. Eles fazem aquela coisinha, não. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu já queria logo começar impactando também com essa frase, com essa palavra. Jesus, todas as vezes que nós aceitamos, que nós rejeitamos, como eu falei aqui, esse libelo, algo, se render a outra coisa, nós temos um prejuízo maior do que o que nós imaginamos. Mas tem uma coisa também, que para a gente se render de fato a Cristo, e é isso justamente que eu quero dizer aos coaches de plantão. Toda pessoa que quer a Jesus, que quer a presença do Espírito Santo, que quer se mover, que quer sentir o fluir do Espírito Santo, ele começa perdendo. Ninguém que quer sentir o Espírito Santo, ele começa ganhando. Sempre é perdendo. Só que aparentemente é uma aparente perca, né? Nós olhamos, é uma perca. Eu estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, mas não. O próprio Paulo dizia, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu morro por Ele. E se eu viver, se eu viver, eu vivo com Ele. Eu vivo por Ele. Mas se eu morrer, aí é que é bom que eu estarei com Ele. Amém? Paulo tinha a convicção plena, que para aceitar a Cristo, para viver o verdadeiro Evangelho, para se render, nós começamos perdendo. Perdendo o quê? As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Muitas vezes abrimos mão até dos nossos sonhos, para viver um sonho maior, que é o sonho de Deus. Mas ninguém que faz essa troca sai perdendo. Ninguém que faz essa troca sai no prejuízo. Nós vemos que Paulo, ele sofreu coisas extraordinárias, mas em nenhum momento ele disse, eu vou abandonar.
eu vou desistir, isso aqui não vale a pena não. Em todo momento ele estava convicto, essas tribulações momentâneas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está dizendo, isso aqui que eu passo é só um momento, é só uma fase, mas o que está reservado para mim é infinitamente maior. Os flagelos, as chibatadas, as perseguições, as prisões, não são para comparar com a glória que ainda não foi revelada em nós, mas será revelada para aquele que entender que para aceitar Cristo começa perdendo para depois ganhar. Ganhar o quê? A eternidade, o Espírito Santo, o fluir e mover de Deus. Eu quero dizer para você que eu não vou dizer minha idade, mas 16 semana passada. Até hoje, eu não encontrei nada melhor do que servir Jesus. E eu desafio qualquer pessoa aqui presente, ou nos assistindo pela internet, para dizer que existe algo melhor do que o Espírito Santo. É algo que você está triste, muitas vezes chegar aqui triste, preocupado, acabrunhado, às vezes até, mas quando você entende que você é um adorador, o medo, o anseio, a angústia, a tristeza, a depressão, a enfermidade, fica lá fora. E aqui dentro você entende, ele é maior. É ele que deve ser exaltado, é o nome dele que deve ser engrandecido. Não importa o que eu venha a passar, mas eu tenho que entender que eu já me rendi, não tem como voltar. Rendido não se rende. Talvez pelas pressões da vida você tenha pensado em parar, pensado em desistir, pensado em retroceder. Mas se você entender isso que Jesus disse aqui nesta noite, nesses versículos, né, nessas citações que nós dizemos aqui, se você entender isso, você vai de fato saber que rendido não se rende. Paulo, ele entendia muito bem isso. Amém? Vamos entrar ler agora o versículo base. Quero que você grave essa frase. Rendido não se rende. Uma vez que nós se rendemos a Deus, a vontade de Deus não tem mais volta. É semelhante ao escravo da orelha furada, você lembra? Não tem mais volta. Furou, não tem mais volta. Ei, querido, nós não cabemos mais no mundo. Esse dia, hoje, ontem, não sei, estou passando da idade um pouquinho, a gente fica meio esquecido. Acho que ontem, foi hoje pela manhã, me lembrei. Um amigo meu, né, de longas datas, né, nós, na época que a gente bebia junto e tudo e tal, e fazia um tempo que eu tinha visto ele foi lá em Meu Ponto hoje, e a gente conversando, aí ele chegou, um louvor, né, a gente gosta de trabalhar sempre com louvor, e ele perguntou, rapaz, Jonas, tu não sente mais vontade assim de tomar uma gelada, um negócio assim, não? Eu digo, teu não. Não sinto mais falta. Rapaz, pois eu queria demais isso aí. Eu digo, é fácil. É muito fácil. É aceitar Jesus e deixar de mão, porque nada substitui o nosso Deus. Nada substitui a presença de Deus na nossa vida. Isso não cabe mais a nós, irmãos. Isso não... Eu sei que talvez alguém esteja precisando dessa mensagem aqui nesta noite. Não cabe mais. O mundo não combina mais com você. Não adianta tentar, né? Eu passei uma época, nasci em um lar evangélico, graças a Deus, e passei uns 3 anos afastado dos caminhos do Senhor, e eu confesso que algo terrível eu passei, né? Algo terrível, e só a misericórdia de Deus para nos manter de pé, né? E eu costumo dizer, os meus amigos, o Wilson e algumas pessoas mais do meu vínculo de intimidade, eu costumo dizer, e que você guarde também isso que eu vou dizer para você nesta noite. Deus não ama ninguém mais do que o outro. Todo mundo ele ama do mesmo tanto. Todo mundo ele ama igual. Pode ser o presidente dos Estados Unidos e pode ser um mendigo. Ele ama do mesmo tanto. Agora você precisa entender uma coisa, que oportunidade, uns têm mais e outros têm menos. O amor é igual, as oportunidades não. E é por essa convicção que eu não sou muito fã de brincar, porque eu me conheço e conheço o Espírito Santo que habita em mim, né? Algumas coisas eu tenho certeza absoluta, eu acho que o Wilson já me ouviu dizer isso algumas vezes, eu não brinco, eu não gosto de brincar, porque as minhas oportunidades são poucas. Queira Deus que você seja alguém que tenha muitas oportunidades, mas eu não sou, eu tenho convicção disso. Então, se você tem ou não tem, na dúvida, é melhor não brincar,
é melhor se render por inteiro e dizer, eu sou dependente de Deus, né? Preciso de Deus e sei que sem Ele não vou sobreviver. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu queria fazer essa leitura aqui nesta noite com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 4, versículo de número 5, versículo de número 6. 4, 5 e 6. Amém? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos fazer a leitura, vamos ler mais um pouquinho. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem, chamando Ananias, e punha sobre ele a mão, e para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos. Eu queria abrir um parênteses bem aqui. No versículo de número 10 e o versículo de número 13, versículo de número 10 e o versículo de número 13. Se nós lermos aqui, nós vamos observar que quando Deus fala com Ananias, quando Jesus, aliás, melhor dizendo, fala com Ananias, o que Ananias diz é, eis-me aqui, Senhor. Se você ler aí no versículo, se a Bíblia for igual à minha, a mesma versão, vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas quando Jesus disse o propósito para que era, ele quis recuar. Interessante, né? Muitas vezes é assim com nós também. Ele disse, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, pode contar comigo. Aí quando Jesus disse, é para tu ir lá na casa de Judas. Tem um homem lá chamado Saulo de Tarso, viu? O nome era famoso. Ele disse, não, Senhor, mas peraí. Há muito eu ouvi sobre esse homem. Eu sei que a fama desse homem aí, queridos, não questione o querer de Deus. Se Deus mandou você ir, vá que Ele se responsabiliza. Não queira saber o itinerário, o destino, se Ele mandou, vá. Porque tem gente que diz, Senhor, eu quero servir, eu quero te adorar, eu quero fazer isso, mas é só quando é coisa boa, só quando lhe convém, né? Quando é uma coisa que vai trazer ameaça, Senhor, eu não vou não, peraí, Senhor, aí é uma brincadeira direitinho, brincadeira tem hora, né? Muitas vezes nós agimos também, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, porque muitas vezes nós só estamos prontos para fazer para Deus aquilo que é bom, mas aquilo que muitas vezes traz dor, sofrimento, nós não queremos fazer. Aquilo que traz ameaça, Senhor, peraí, não bota outro, manda o pastor Nino, manda o pastor Cristiano, Jonas não vai não. Amém, irmãos? Acho que você possa entender, se foi você que Jesus chamou, você pode tentar fugir, não tem como não. Moisés disse, Senhor, manda Arão, meu irmão, ele é que é bom, ele se escolheu você. Jonas disse, Senhor, manda outro, né? Foi aquela coisa toda lançada, é você que vai. Jeremias disse, não, Senhor, eu sou um menino, não sei nem falar. Ele disse, você vai, porque eu colocarei a palavra na tua boca, e o que eu te mandar falar, tu vai falar. E aonde eu te mandar tu ir, tu irás.
Aí Deus ainda disse um negocinho a mais a Jeremias, que ele não disse a mais ninguém. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Deus estava dizendo para Jeremias, pode ir que eu garanto. Pode ir sem medo que eu me responsabilizo. Vão se levantar contra você, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra o teu chamado, contra a tua vida, contra tudo. Mas eu sou contigo e Deus é a maioria na nossa vida. Não importa o exército que tenha se levantado contra você, o nosso Deus ainda é a maioria e Ele ainda garante. Se Ele mandar ir, vá, obedeça, porque Ele cuida. E se você morrer, Ele tem o poder de ressuscitar. Se Ele me matar, Ele tem o poder de ressuscitar. Foi isso que Abraão disse, olha Senhor, eu vou subir com meu filho para adorar, mas adorando nós voltaremos, porque ele tinha certeza que mesmo que sacrificasse Abraão, o Senhor é poderoso para ressuscitar. O nosso Deus, Ele não é covarde de nos colocar em uma missão e deixar para trás. Ele não é covarde para nos mandar para uma missão e nos abandonar. O homem pode falhar, a mulher pode falhar, as autoridades podem falhar, juízes, senadores, deputados, mas o nosso Deus não falha e no céu não tem crise e ninguém impede o trabalhar do nosso Deus. Não importa as pressões que nós passemos nesta vida, o nosso Deus ainda é maior. Talvez você chegou aqui nesta noite sem ter nem o que comer. Mas dentro de você há um Espírito Santo que bilionários, trilionários daria todo o dinheiro para ter o que você tem e não tem como dar. Eu me lembro agora, abrindo parênteses aqui, as coisas vai chegando, a gente vai... Eu me lembro de um amigo, pastor na Bahia, pastor Pedro Bertoldo, falando o nome dele porque a gente, né, a gente já até falei para o pastor algumas vezes. Ele disse que uma vez estava em São Paulo, ele tem um projeto missionário e estava fazendo missões em São Paulo. E ele disse que no centro de São Paulo ele passou num determinado lugar e um irmão falando de Jesus. Sempre tem aqueles doidos apaixonados por Jesus. Amém? Sempre tem, nós estamos precisando. Nós estamos precisando. A igreja está calada demais. Enquanto nós estamos calados, o inferno está fazendo a festa. Mas nós precisamos se levantar e dizer, quem manda é o céu ainda. Nós precisamos nos posicionar ontem nós precisamos nos posicionar. Amém? E ele chegou lá e começou a falar, Jesus foi falando do plano da salvação, né, falando do que Jesus fazia, aquela coisa do que Jesus tinha feito, do sacrifício. Falou para um rapaz, e o rapaz começou a sorrir. Ele disse, eu não preciso de Jesus. Está olhando, está vendo essas concessionárias aí, ó? Essa rede de concessionárias é minha, né, de carros. Essa rede de concessionárias é minha. Eu sou o segundo maior vendedor de carros usados no estado de São Paulo. Eu não preciso de Jesus. O irmão, né, sentiu aquele impacto. Ele virou de costas, né, já foi saindo. Mas a gente tem um amigo que fala. Nós temos um amigo que dá a resposta certa na hora certa. Amém? Você não precisa abrir a sua boca, brigar, reclamar não. E se ele não der a resposta para você, ele fala por você. Amém? O irmão virou de costas e ia embora. O Espírito Santo falou com eles, vai lá, volta lá. Ele voltou, aí o Espírito Santo disse e ele repetiu as instruções que o Espírito Santo disse. Ele disse, o senhor acabou de dizer que não precisa de Deus, né? De Jesus. Ele disse, preciso não. Ele balançou a cabeça e disse, pois no dia que a morte bater em sua porta, chame ela para sentar na sua mesa e perguntar quanto é que ela quer do seu dinheiro para não lhe levar, ou se ela quer todo o seu dinheiro. Aí eu digo para você que você não precisa de Jesus. O rapaz baixou a cabeça, começou a chorar, se arrependeu e disse, realmente eu preciso de Jesus. Muitas pessoas estão pensando que não precisam de Jesus, mas estão enganados. Estão totalmente enganados. Mas aqueles que entenderam que precisam de Jesus, podem ter chegado aqui sem nem ter o que comer, mas tem uma alegria que jorra. Tem uma fonte que jorra de alegria, porque sabe que o Senhor tem o poder de prover enquanto nós nos rendemos, enquanto nós adoramos, enquanto nós abrimos a nossa boca, enquanto nós reconhecemos que Ele é, que Ele pode, que Ele tem e que Ele faz. Amém? É assim que o nosso Deus trabalha. E com Paulo não foi diferente. A Bíblia diz que Paulo era tão ímpio, era tão cruel. E estudiosos falam sobre a estatura dele.
Dizem que ele tinha 1,40 m, 1,50 m, entre 1,50 m e 1,60 m de altura. Era um pequenininho, mas que tocava o terror, né? Era baixinho. Se tivesse lá, não tá dando uns tapas nas orelhas dele para ele se virar crente nessa época, né? Mas ele tocava o terror. As pessoas temiam só em ouvir o nome. Quem é? Saulo de Tarso. E ele é tão cruel que a Bíblia diz nessa passagem que ele chegou para os seus governantes, ele chegou para Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época, ele pediu cartas para ir perseguir o povo. Não foi Caifás que mandou, não foi outro sacerdote, sumo sacerdote que mandou, foi ele que pediu. Ele disse, não, eu quero. Ele tinha tanto prazer de matar, de perseguir os cristãos, que ele pediu carta. E a Bíblia diz que ele chega para as autoridades, chega para Caifás, pede aquela autorização, ele escreve aquela autorização ali e ele vai para Damasco. Só que ele não contava com uma coisa, que no meio do caminho tudo ia mudar. Ele saiu para perseguir, ele saiu para prender, para trazer preso, talvez até para executar alguns. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu, né, no meio do caminho, não foi na saída nem na chegada, foi no meio do caminho, o próprio Jesus se encontrou com ele. Alguns dizem, alguns estudiosos, eruditos, dizem que no momento em que Jesus se apresenta para ele, tinha um resplendor de luz, a Bíblia fala do resplendor de luz, só que não fala do cavalo, né? Alguns dizem que ele caiu, né, naquele resplendor de luz ali de Jesus, ele caiu do cavalo, mas não é alguma especulação. Mas de fato a Bíblia diz que o resplendor de luz apareceu e ele caiu ali atônito ali naquele lugar. E o que eu acho interessante é que Jesus vai dizer uma coisa extraordinária, a maneira que Jesus trabalha. Jesus, Saulo estava caído ali, né, e perdeu a sua visão física, mas ele escuta uma voz. E a voz diz, Saulo, Saulo, 2 vezes, por que tu me persegues? Paulo, depois nós vamos ver que o nome dele é mudado para Paulo, né? Saulo, ele entendeu, né, que perseguir aos crentes, perseguir cristão, é perseguir o próprio Deus. Ele pediu cartas para perseguir os cristãos, mas o próprio Jesus disse, por que tu me persegue? Porque quem persegue a nós, persegue o próprio Cristo. Quem persegue a você, está perseguindo o céu. Então não se preocupe. O Senhor, na hora certa, Ele vai falar por você. Ele, Saulo, Saulo, 2 vezes, dando ênfase ao nome dele. Saulo, por que tu me persegues? Levantar contra crente, perseguir a igreja, é contender, é lutar contra o próprio Deus. E Paulo sentiu na pele aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz agora que o Senhor tem um plano de salvação para a vida de Paulo. No versículo 6, nos conta o momento em que Paulo se rende a Jesus. Vamos ler o versículo 6. Diz assim, e ele tremendo e atônito, Atos 9, 6. E ele tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Né? O que eu acho interessante é que ele chamou de Senhor. Ele automaticamente entendeu que ali era aquele a quem ele perseguia. Ele entendeu automaticamente, esse aí é aquele que ele perseguia. Tanto é que se nós olharmos na Bíblia aqui, nessa versão hebraica, quando Ananias diz Senhor, ele está usando o mesmo termo que Saulo usou. Então isso quer dizer o quê? Que de fato Paulo estava reconhecendo, e foi nesse momento em que Saulo teve a sua vida transformada, quando ele aceitou a Jesus. Só que a transformação nem sempre significa sucesso, digamos assim. A transformação nem sempre significa vitória na ótica humana, mas na ótica de Deus. Paulo entendia que nós somos muito mais do que vencedores. Paulo entendia muito bem isso. Amém? E eu acho interessante aqui Paulo, nesse momento, que Ananias fala com ele, que Ananias tenta se recuar, mas o Senhor tinha dado instruções a Paulo. E o que Jesus disse a Ananias é interessante, mas Senhor, não é o perseguidor,
nem aquele que tem prazer em matar, ele serve, mas ele é um vaso escolhido para fazer a minha obra. Não abra mão daqueles que têm te perseguido. Ore por eles, porque muitas vezes aquele que tem perseguido você, que tem se levantado contra você, talvez é justamente a pessoa que Deus quer fazer cair do cavalo, transformar a vida e dizer: eu me rendo, me entrego a esse Deus que você serve, porque eu percebo, entendo, conheço que Ele é bem maior e que Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. O que eu acho interessante é que Deus diz também, Jesus diz a Ananias: olha, Ananias, vai lá e coloca as mãos sobre ele. Eu acho interessante, irmãos, é porque tudo na vida de Paulo, pelo menos aqui em Atos 9, é muito acelerado. Ele aceita Jesus, começa a orar e jejuar, passa 3 dias orando e jejuando. Logo após orar e jejuar, Ananias chega lá, impõe as mãos sobre ele, ele é batizado no Espírito Santo e depois é batizado nas águas. Tudo de imediato. Quem nem queria saber de Jesus, agora recebe o combo completo. Não queria nem saber. Ele disse: agora eu quero tudo que ele tiver para mim, eu quero. Ele jejuou, orou, se consagrou, foi batizado nas águas e também batizado no Espírito Santo. Tudo naquele momento ali que Ananias presenciou aquilo. E a Bíblia diz que o perseguidor se tornou perseguido. Paulo antes era perseguidor, mas por amor a Jesus, ele entendeu agora, e Jesus disse: ele agora vai padecer pelo meu nome. Lembra que eu falei no começo? Nem sempre, aliás, para aceitar a Jesus, para viver o propósito de Jesus, para render-se à vontade do Senhor, nós sempre iremos começar perdendo. Perdendo a nossa vontade, perdendo o nosso desejo, perdendo muitas vezes o nosso sonho, mas tendo certeza que o Senhor suprirá e fará coisas ainda maiores do que nós pedimos, pensamos e imaginamos, porque é assim que Deus trabalha. Ninguém trabalha, eu costumo dizer isso sempre, ninguém trabalha de graça para Deus, embora se a gente trabalhasse 24 horas não pagava o que Ele fez, mas Ele é tão justo, que ninguém trabalha de graça para Deus, e Deus não deve nada a ninguém, mas se você faz, Ele lhe paga, e lhe paga bem, amém? Eu queria, o tempo passa voando, rapaz, eu esqueci de trazer a baladeira, falei da ministração passada, esqueci hoje, olha. Abra comigo Romanos 8. Romanos 8, já estou encerrando, vou ser breve. Marquei aqui e saiu. Romanos 8, amém? Romanos 8, no capítulo número 8, no versículo 31, Paulo escrevendo aos Romanos, ao versículo 39, eu queria ler com você todo esse versículo. Amém? Vamos ler? Cântico de vitória. Cântico de quê? De vitória. Deus é por nós. É o título, é o subtítulo que tem nessa passagem. Que diremos, pois, estas coisas? Isso era Paulo falando, depois de ter se convertido, perseguido, aquela coisa toda como foi falado aqui, muito mais coisa que a gente nem imagina aconteceu. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo falando. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você pode dizer um brado bem alto, mas em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores. Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Paulo citou aquilo que ele viveu na pele, muito mais, ele cita alguns em detalhes em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 23 ao versículo número 28. Ele conta em detalhes esse sofrimento, tudo que ele sofreu, né, algumas coisas ele contou. Mas se Paulo chegasse aqui agora e você perguntasse, e aí Paulão, se arrependeu? Eu tenho certeza que ele dizia, eu arrependo de jeito nenhum, faria tudo de novo. E em 1000 vidas que eu tivesse, eu doaria todas as 1000 vidas para falar do amor de Deus. Porque tudo que ele tem feito na minha vida é pouco comparado, tudo que ele tem feito, tudo que eu tenho feito por ele é pouco, se comparado por aquilo que ele tem feito por mim. Por amor que ele tem dado a mim, um amor maior, um amor incalculável, insondável e imensurável. Eu queria pedir para a mídia, por favor, colocar esse vídeo, já estou encerrando. Amém. Diga, rendido, não se rende. Rendido não se rende. Grava isso, viu? Rendido não se rende. Amém? Vou lhe dizer bem rapidinho, né? Já estou encerrando, mas esse vídeo aqui trata de um homem chamado George Foreman. Ele era um campeão invicto, né, de boxe. Eu não me lembro se em 1977, se não me falha a memória, acho que na década de 70, 77. Ele, campeão invicto, ele foi desafiado por um homem chamado Muhammad Ali. Alguns aqui devem já ter ouvido falar talvez até nessa história, talvez até conheça. E também essa história de Muhammad Ali. Considerada a maior luta, não é essa luta. Considerada a maior luta do século na época. Né? E ele, com sua autoconfiança, o George Foreman, ele perdeu a luta. A luta, na época, era avaliada em 25 milhões. Imagina isso em 77, 75, por aí assim, não me lembro, recordo bem o ano. Ele ficou tão envergonhado, George Foreman, esse de short vermelho que estava aqui, se a mídia até puder passar e pausar aí a imagem, esse de short vermelho, ele perdeu e abandonou o mundo do boxe. Deixou. Ele abandonou o boxe e se converteu a uma igreja batista. Se a mídia puder, por favor, só colocar e dar pausa, para o pessoal identificar melhor. Esse de short vermelho, isso. George Foreman, ele abandonou o mundo do boxe após ter perdido, né, essa luta contra Muhammad Ali. E ele aceitou Jesus, ele se converteu a uma igreja batista e se tornou pastor. E ele começou a fazer um trabalho com órfãos. Criou um orfanato, né, foi investindo o seu dinheiro, o dinheiro que ele havia conquistado na época das lutas. E como ele não estava mais lutando, ele agora ficou sem dinheiro. 20 anos sem lutar boxe. 20 anos afastado do mundo do boxe. E aí ele retorna agora para o boxe. Por quê? Porque o dinheiro que ele estava custeando, o orfanato, ele disse, eu vou com um desafio. Ele perdeu o cinturão nessa luta que eu citei. Ele perdeu o cinturão de campeão mundial de pesos pesados. Top do boxe ele era. Né? Ele ganhou e ele perdeu o cinturão para Muhammad Ali. Né?
E aí 20 anos depois, ele começou a ficar sem dinheiro, porque investia no orfanato, investindo na obra do Senhor, mas ele sabia que ia ter um retorno. E ele, de repente, ele tem uma oportunidade 20 anos depois. Alguém disse, tem um rapaz aí, jovem, novo, que é esse Michael Moore. Ele teve um desafio, e ele disse, o seguinte, é fácil. Tu quer manter teu orfanato? Quero. Pois se tu perder, tu vai ganhar $30 mil. Tu vai perder, vai salvar o orfanato. Ele disse, poxa, pois eu topo. E se tu ganhar? Se eu ganhar $1 milhão. Se ganhar $1 milhão, ou $1 milhão. Se perdesse, ganharia $30 mil. Ele disse, se eu perder, já salvo o orfanato, tá bom demais. Né? E ele sabia para que ele queria esse dinheiro. Marcaram uma luta, esse oponente, 18 anos mais novo do que ele. Isso no boxe conta muito. Quem entende de lutas, conta demais. 18 anos, eu acho que o rapaz quando subiu no ringue, ele pensou, eu vou acabar com esse velhinho aí, eu vou mostrar o primeiro soco que eu der, ele já vai cair, já vai ser nocaute, aí é que ele vai se enterrar de verdade. Ele entrou convicto de que venceria, 18 anos mais jovem. Subiu no ringue, aliás, 2 dias antes dessa luta acontecer, 2 dias antes, a esposa de George Foreman, ela teve um sonho, e no sonho Deus dizia para ela, ele só vai precisar lutar, ele só vai precisar subir no ringue, porque essa luta eu venci e vou dar a ele. 2 dias antes de subir no ringue, ele já subiu com a vitória garantida. E quando ele subiu naquele ringue, ele sabia, não tem como, se foi Deus. E a história diz, se vocês assistirem detalhadamente, a história vai dizer que todos, eu acredito que é do conhecimento de todos, toda luta de boxe, né, se não tiver nocaute é aquele que a pessoa leva um soco e é contado um tempo, 10 segundos, se me falhar a memória, é contado um tempo. Se ele não se levantar, já perdeu. O nocaute é isso, é terminar antes do 12 assalto, ou 12 rounds, são 12. Quem aguentar ir até os 12, chegar nos 12, aí vai para a pontuação, quem apanhou mais e quem apanhou menos. 9 rounds. George Foreman apanhou feio. 9 rounds, só apanhando. 9. E aqui eu quero trazer um paralelo também conosco. Às vezes nós pensamos que o inimigo não faz isso conosco também. Ele faz, viu? Com Paulo foi assim. Bateu na face de Paulo, espoveteou. Paulo disse, não, Senhor, não permite não, tira isso de mim, ele está me batendo. Deus disse, não, Paulo, vai permanecer. Mas a minha graça é mais do que suficiente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 9 rounds apanhando, mas sobrevivendo. No 10º round, ele dá 2 socos. Ele dá um cruzado de esquerda e um direto de direita, que foi esse vídeo que você assistiu. Quando ele dá o direto de direita, o seu oponente cai no chão e ele sai vitorioso. O que eu acho interessante nisso é que Deus não disse a ele, você vai vencer no primeiro. Você vai vencer no segundo, você vai vencer no terceiro. Deus não disse em qual ele venceria, mas Deus disse, continua lutando, porque a vitória já está garantida. Continua lutando, continua firme. Não importa o que você tem passado, continua lutando, porque a vitória sou eu que vou dar nas tuas mãos. Tu vai só precisar subir no ringue, mas a vitória já é tua. Foi por isso que Paulo disse, nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu e entregou para nós o troféu. Ele venceu e entregou de brinde. E nesta noite você tem a oportunidade de entregar ao Senhor e dizer, Senhor, eu reconheço que eu só posso vencer e que eu só sou mais do que vencedor se for com a tua presença, se for com o teu Espírito Santo, se for aceitando a ti. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, não desista. Talvez você esteja no 10º assalto, mas a vitória está bem pertinho. O Senhor está dizendo para você, não desista. Continua lutando. Não importa quantas vezes até aparentemente o diabo tem achado que tem vencido, tem te batido com força, mas a palavra de Deus é, você já venceu. A vitória é maior. Eu já venci e entreguei por você. Nós muitas vezes somos levados a achar que nós somos aquela coisinha. Eu detesto esse tipo de ministração, não vou mentir, irmãos. Eu detesto não, meus irmãos, nós somos humanos, nós sofremos, nós padecemos. Muitas vezes o diabo nos envergonha mesmo, mas o Senhor continua sendo fiel. Muitas vezes ele nos esbofeteia, como aconteceu com Paulo, mas o Senhor diz, aguenta mais um pouquinho, porque a minha graça te basta. A minha graça é mais do que suficiente. Eu já venci e entreguei para você. Você só precisa continuar lutando.
enquanto houver vida, enquanto o coração estiver pulsando, enquanto o inimigo estiver pensando que está vencendo, o Senhor está dizendo: a vitória é tua. A vitória é tua. Você pode ficar de pé nesta noite, a vitória é tua. Aleluia. Aleluia. Não ceda às pressões do inimigo. Ele é especialista em mentir, mas o nosso Deus nunca mentiu. E Ele está dizendo nesta noite, para o meu e o teu coração: você é mais do que vencedor. O inimigo pode dizer: você é um derrotado. Dessa você não se levanta. Dessa ela não se levanta. Agora eu venci. Mas Deus está dizendo: aguenta só mais um pouquinho, que a vitória está no 10º round. Aguenta só mais um pouquinho. Não importa o quanto você apanhou, a vitória é garantida na tua vida. Louvado o Senhor. Por quê? Porque é o irmão Jonas que está dizendo: não, é a palavra de Deus que nos garante. É ela o nosso manual de vida. E se ela diz, eu acredito 1000% nela, não é nem 100. Se ela diz, eu acredito. Aleluia. Pode fluir com o quarto louvor, por favor. Aleluia. 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 Isso. Aleluia. Cada dia mais satisfeito em ti. Aleluia, Jesus. E à medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Aleluia. E nada mais, nada além de ti. Aleluia. Só quero Aleluia. ti. E nada mais. Aleluia. Quero convidar você nesta noite, E nada mais. que nesta noite sentiu que precisa de Jesus, que sentiu que talvez tenha andado na contramão do mundo. Mas eu quero te chamar nesta noite a fazer a maior decisão da sua vida. Você tem a oportunidade nesta noite. Talvez você tenha sido um Saulo da vida, em perseguir, em dizer que esse negócio de ser crente é isso, aquilo, outro. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que você tem a oportunidade de ter a tua vida mudada, transformada pelo poder da palavra. Se nesta noite você sente que sentiu que precisa de Jesus, que precisa se reconciliar, ou que precisa aceitar a Jesus, ou que entende que de fato precisa totalmente de Jesus, eu quero te convidar, o corajoso ou a corajosa, que tem a coragem de vir nesta noite aqui à frente e aceitar a Jesus e se reconciliar nesta noite. Os meus olhos em ti. Aleluia. Nada mais me satisfaz. Aleluia. 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 Alguém queira? Ninguém? Aleluia, Jesus. Se você sentir nesta noite, vem aqui à frente. Nós iremos orar por você, reconciliando, aceitando a Jesus. Ninguém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, poder ministrar a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és sempre bom, és sempre fiel, que Tu nos surpreende em tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs. Obrigado por a vida de cada um daqueles que chegaram aqui, Senhor. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trate, Senhor, no profundo, no íntimo, no escondido desse irmão, dessa irmã, desse amigo, mesmo de longe, Pai. Aqueles que nos assistem da internet. Senhor, que talvez neste momento também, Senhor, foram ministrados por essa palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, traz sobre eles, sobre nós, sobre todos, um refrigério, Pai. Que eles possam ter uma outra oportunidade. Ou aqueles, Senhor, que sentiram essa palavra neste momento, tocaram os seus corações, que possam aceitar a Ti como Salvador. Que mesmo de longe, mesmo nos assistindo, mas a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo que vai aonde nós não podemos ir.
É o Teu Espírito Santo que faz aquilo que nós não podemos fazer. E é o Teu Espírito que fala aquilo que nós não conseguimos falar. Pai, eu Te agradeço pela vida de cada um. Senhor, graça, bênção sem medida. Nesta noite eu Te peço, Senhor, fortalecimento sobre os nossos irmãos. Aquela que porventura chegou aqui, Senhor, talvez pensando em parar, pensando em desistir, já não aguentando mais, já não suportando mais as lutas, os embates, as batalhas que têm sofrido, mas que eles possam, Senhor, guardar no coração essa palavra, que em Ti nós somos muito mais do que vencedores, que os Teus filhos saiam com a convicção de que em Ti nada pode nos vencer, nada pode nos destruir, nada pode nos tirar da Tua comunhão, Senhor, nada pode nos afastar da Tua presença, e por isso eu